Então tá. Boa noite a todos. No meu relógio já são 8 horas. Vamos dar início então à nossa atividade de hoje, a nossa palestra doutrinária baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando então a nossa atividade com uma prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando ao nosso Criador, ao nosso Guia e Mestre Jesus Cristo, e aos espíritos amigos que nos acompanham nessa tarefa de hoje, rogando a inspiração necessária ao desenvolvimento dos nossos trabalhos de reflexão acerca do tema aqui proposto. Que possamos, então, imbuídos de paz e harmonia, estabelecer a conexão com os ensinamentos do Mestre Jesus, agregando aos nossos conhecimentos essa importante passagem do Evangelho. Pedimos, assim, autorização para iniciar nossas atividades da noite de hoje. Então tá, amigos. Muito boa noite. Vamos tratar hoje das causas atuais das aflições. Esse tema está contido no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 4. O item 4. Exatamente. Causas atuais das aflições. Então, vamos tratar hoje então de aflições e suas causas. Antes de mais nada, a gente tem que entender que as nossas aflições têm duas fontes. A primeira, e é especificamente a que vamos tratar hoje, tem a sua origem na vida presente. A segunda fonte das aflições, segundo nos ensina Kardec nesse tópico do Evangelho, tem origem fora dessa vida, ou seja, remonta a outras existências. Mas o nosso tema de hoje é as causas atuais, e vamos nos fixar então as nossas reflexões nesse ponto. Bom, muitos de nós passa a vida inteira se lamentando pela vida que leva. A gente se desespera muito diante dos problemas que enfrenta, dos tormentos que nos assolam, das inúmeras dificuldades que a vida impõe a quase todos nós. É muito comum também que nós não consigamos perceber que essas dificuldades, esses sofrimentos e aflições, enfim, esses problemas que enfrentamos, muitas vezes foram criados por nós mesmos e nessa existência. A lição do Evangelho nos diz que essa criação, a criação dessas aflições, é fruto da imprevidência humana, principalmente do orgulho e da nossa ambição. Tem como origem ainda também uma certa falta de ordem e organização na nossa vida. Também
a ausência de perseverança nas nossas atitudes, no nosso trabalho, nos nossos deveres, também por má conduta ou por não termos a capacidade de limitar os nossos desejos. Tudo isso, toda essa série de defeitos, são basicamente as causas das nossas aflições. Mas muito também dessas causas tem a ver e diz diretamente com aquilo que nós convencionamos chamar de temperamento. Temperamento, sem dúvida alguma, é uma das mais visíveis causas das nossas aflições. Quantas pessoas a gente conhece que a gente reputa ser de temperamento difícil? Pessoas que chamamos de pavio curto, ou pessoas que a gente reconhece como sendo nervosas, irritadas, irritadiças. Algumas nem pavio têm, explodem por qualquer situação, diante de qualquer dificuldade, ou de qualquer situação que não seja de acordo com o que elas achavam que deveria ser. Esse comportamento que nós desenvolvemos e que essas pessoas mais irritadistas desenvolvem acaba por afastar as demais pessoas da sua convivência. Tornam essas pessoas mal vistas e não queridas. São pessoas que, por esse comportamento, passam a ser pessoas que não são agradáveis. Ninguém quer estar perto. Aonde essas pessoas chegam por uma porta e as pessoas saem por outra. Isso causa tormento, causa aflição. E qual seria então a causa desse tormento, dessa aflição? É justamente o comportamento, esse irritadiço de não poder ter a capacidade de aceitar nenhuma dificuldade. Também temos aqueles que afirmam aos quatro ventos que de forma alguma levam desaforo para casa. Essas pessoas estouram por qualquer coisa, entram em qualquer briga e adoram controvérsias inúteis. Isso é muito comum hoje em dia. Tudo é motivo para uma discussão. Essas discussões intermináveis, que muitas vezes já não se sabe nem o que está se discutindo, por qualquer assunto que seja, e que acabam, por muitas vezes, gerando inimizades gratuitas. Essas inimizades gratuitas vão se avolumando e isso acaba por dificultar a vida desses seres. A gente ouve seguidamente aqueles que dizem: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair da briga. O que diz essa assertiva que demonstra, acima de tudo, teimosia e orgulho? Isso é uma atitude que demonstra basicamente defeito de caráter típico dessas pessoas temperamentais e que no fundo só trazem desgosto e infelicidade, pois a gente não tem como negar que orgulho e teimosia jamais podem produzir algo positivo para a nossa vida. Esses comportamentos de orgulho e teimosia só vão nos trazer desgosto. Ao longo do tempo, esse comportamento, que muitas vezes é incentivado pela própria sociedade, acaba por gerar nas outras pessoas um sentimento de raiva e indiferença. Então, esse comportamento reiterado, essas brigas, esse posicionamento arredio das pessoas, acaba gerando nos outros ou raiva ou indiferença. E por isso, essas pessoas acabam se afastando desses seres que a gente está mencionando aqui como sendo mais temperamentais. E acaba, então, com esse comportamento, nos afastando do próximo. E se estamos nos afastando do próximo, acabamos também por nos afastar de Deus e do cumprimento da sua lei. O cumprimento da lei divina é obrigação de todos nós, né? Sendo ou não religiosos, frequentando ou não igreja ou instituições religiosas, isso não importa, pois Deus é o Senhor do universo, é o Criador do universo, e pouco importa como ele é concebido por essa ou por outra corrente religiosa. Ele é o Criador. E o nosso compromisso na existência diz diretamente com o cumprimento das leis divinas. Então vamos entendendo pouco a pouco que o afastamento do cumprimento dessas leis divinas é a origem das nossas aflições. Inclusive tem lá no Livro dos Espíritos uma pergunta onde Kardec faz aos espíritos qual seria a causa da infelicidade do homem. E a resposta é curta e clara. Os espíritos respondem que o homem é infeliz porque ele se afasta da lei de Deus.
Então, esses sofrimentos, aflições, eles são gerados pelo nosso próprio comportamento, em confronto com a lei divina. Somos explosivos, impacientes, nos fechamos, deixamos de esclarecer e conversar com os outros, a origem das nossas pendências, não sabemos conversar. Sempre que partimos para um diálogo, vamos com o pé atrás, não conseguimos ouvir a versão do outro, dificilmente aceitamos alguma dica de alguém que está nos colocando um posicionamento que a gente deve mudar. Ignoramos que devemos conversar com o coração aberto, debater, dizer o que de fato e o que realmente está nos incomodando, mas sem ferir o próximo, buscando entender também qual é a dificuldade do próximo e por que determinado comportamento dele está nos afetando. Bem, isso é uma das causas das nossas aflições, esse comportamento, esse temperamento difícil. Muitas aflições também são causadas pelos vícios que nós mesmos tratamos de buscar para nós, né? E são vícios que a gente vai adquirindo ao longo da nossa existência. Estou falando especificamente dessa existência. Pois bem, vou dar um exemplo aqui. Aquele que decidiu fumar, foi lá um belo dia, resolveu que ia experimentar um cigarro. Bom, essa pessoa, se continuar fumando, né, além de experimentar, certamente vai desenvolver algum problema respiratório ao longo dos anos, os seus pulmões serão afetados, vai surgir ali uma asma, uma bronquite, um enfisema pulmonar e muitas vezes um câncer. Os nossos hospitais eles estão lotados de pessoas que se entregaram voluntariamente a esse vício, né? Eu não conheço, talvez vocês também não conheçam ninguém que tenha começado a fumar obrigado. Pode ter sido sugerido, mas sempre houve ali o livre-arbítrio da pessoa para decidir se ia iniciar ou não aquele experimento, e se mesmo tendo experimentado, ele ainda teve o livre-arbítrio por outras diversas vezes para continuar ou não com esse comportamento. Da mesma forma, a gente pode citar aqueles que resolveram beber. Alguns alegam que bebem por alegria, outros alegam que bebem para aplacar uma tristeza, porque está quente, outros porque está frio, bebem porque o time ganhou, bebem porque o time perdeu. Enfim, esse hábito, se praticado em excesso, eu não estou aqui falando das pessoas que têm por hábito ali, uma vez por semana, tomar uma taça de vinho em família, um churrasco no final de semana, tomar uma cerveja. Eu estou comentando aqui de pessoas que têm esse comportamento como hábito cotidiano, diário, e que leva muitas vezes esse hábito reiterado a problemas orgânicos, vai ter também problemas neurológicos, e em se agravando esse comportamento a ponto de se tornar um vício, acaba por derruir toda a vida do indivíduo e de todas as pessoas que estão na sua volta, familiares e amigos. Ainda existem aqueles que gostam de jogar, têm prazer com o jogo, prazer causado pela adrenalina do jogo. Os cientistas, inclusive, explicam que eles têm muito prazer no ato de perder, às vezes mais prazer no ato de perder do que no ato de ganhar quando jogam. Esses também correm sérios riscos de viciarem-se nesse comportamento e trazendo para suas realidades prejuízos causados pelas perdas constantes nos jogos. Lá se vai todo o patrimônio que às vezes foi construído duramente ao longo de uma vida, fruto de um trabalho e muito esforço. Temos também aqueles que se entregam aos prazeres exagerados da mesa, né? Ingerem muito mais do que necessitam, um comportamento que pode prejudicar o corpo com os excessos e desenvolvendo diversas doenças que vão prejudicar o ser na sua caminhada. Da mesma forma, ainda temos aqueles que compram compulsivamente, têm o prazer de se sentem satisfeitos com o ato da compra e que também muitas vezes acabam por gastar um dinheiro que não tem, né, em bens que não precisam. E esse bem, esse dinheiro vai acabar fazendo falta em outros aspectos da sua vida e vai acabar, de alguma forma ou de outra, atrapalhando muito a existência daquele ser. Tudo isso porque esses seres não conseguiram domar essa vontade, esse desejo
e entregaram-se então a esses vícios de comportamento que acabam por prejudicar muito a vida e trazem para si essas inúmeras aflições. Então, em última análise, e por mais duro que isso possa parecer, não resta dúvida nenhuma de que somos nós mesmos que buscamos insistentemente as aflições. Somos nós que trazemos para o nosso dia a dia as nossas aflições que tanto nos incomodam. Praticamos atos deliberados que nos conduzem a essas nossas próprias dificuldades. Buscamos e acabamos por encontrar então essas dificuldades de tanto que a gente insiste em cometer esses atos que vão nos levar a esses problemas. Então, o que a gente deve fazer? A gente tem que começar então a evitar esses comportamentos. Temos que nos cercar de algumas precauções, porque nessa quadra da vida, com o conhecimento que nós já detemos, nós já temos o dever de conhecer e evitar essas armadilhas que a vida nos impõe. Não é mais aceitável sucumbirmos a esses erros e que nos levam apenas e tão somente ao sofrimento. É chegada a hora de conscientemente passarmos a evitar e enfrentar as causas dessas nossas aflições. A gente pode começar fazendo isso internamente, isso é tarefa individual de cada um, mas aqui também nós temos que lembrarmos que muitos de nós somos pais e que isso é uma obrigação nossa transmitir aos nossos filhos, educando os nossos filhos desde muito cedo para que não caiam nessas armadilhas e não cometam esses comportamentos que vão acabar trazendo aflições para eles. Aqueles pais que ensinam seus filhos a devolver violência com violência, brigar na rua, não levar desaforo para casa, tirar proveito de tudo, a famosa lei de Gerson, passar por cima de tudo e de todos para conquistar os seus objetivos em nome da esperteza, logo ali diante vão estar colhendo os frutos desse ensinamento que passou para os filhos. Terão que conviver com filhos corruptos, desonestos, criminosos e muitos deles que vão ter que responder perante a lei por esses comportamentos. Então, fica cada vez mais evidente que a maior parte das nossas vicissitudes são causadas por nós mesmos, mas nós não reconhecemos isso. Muitas vezes culpamos a falta de sorte ou a providência divina por essa situação. Apenas o reconhecimento dessa situação com o nosso aprimoramento moral é que vai poder afastar as aflições do homem. Temos que evitar, então, esses comportamentos viciosos, imprudentes, imorais, e tratar de trabalhar para afastar boa parte desses problemas que nos alcançam. Uma vida calcada, então, nos princípios do Cristo vai nos afastar automaticamente das nossas aflições, pois o caminho indicado pelo Mestre nos conduz a Deus e à felicidade plena. E os desvios que muitas vezes a gente tenta tomar desse caminho é que invariavelmente nos leva para o sofrimento. Nós temos muitas vezes a tendência de terceirizar as nossas responsabilidades pelos nossos problemas. Nos entregamos ao vitimismo para explicar todas as nossas dificuldades, deixando de assumir os desvios e o cumprimento da lei divina. Temos então que saber que as aflições podem e devem servir como instrumento para a nossa elevação. Precisamos saber evitar as causas das aflições e manejar essa situação de modo a conseguirmos empreender uma transformação interior. Esse exercício de transformação moral que vai nos levar a nos afastarmos dessas aflições deve ser diário e constante. Significa então que a gente tem que entender e identificar no meu âmago qual o defeito de caráter que eu devo enfrentar. Porque é justamente esse defeito de caráter que vai me levar a praticar atos que vão me trazer aflições. Geralmente esse defeito de caráter ele nos é bem claro, basta querermos enxergar.
Ele é o mais claro porque é aquele que mais nos incomoda no dia a dia, que mais nos atrapalha, que mais nos chama atenção e o que mais das vezes é justamente aqueles que as pessoas apontam em nós. Uma vez identificado, então, a primeira etapa então é a identificação desse defeito. Uma vez identificado qual é esse defeito, resta então o trabalho na sua modificação. Essa é a nossa tarefa. E essa tarefa foi ensinada pelo Mestre Jesus, transformar em virtude os nossos defeitos. Assim agindo, a gente automaticamente estará facilitando a nossa vida. Vou estar me livrando das minhas aflições, crescendo e me aproximando da evolução. Esse exercício, como dito, como a gente costuma dizer, é uma tarefa contínua e que demanda muito esforço e principalmente muita humildade. É preciso humildade para ouvir aqueles que estão mais próximos de nós e que nos amam. São eles que invariavelmente nos apontam esses defeitos que são mais salientes nas nossas características. É o apontamento da esposa no lar, ou do marido, enfim, a chamada de atenção do pai ou da mãe, até muitas vezes um toque de um amigo, de um companheiro que vai nos dizer muitas vezes o que a gente precisa modificar no nosso comportamento. E o espírita, em especial, tem que estar aberto a receber essas críticas e receber essas críticas sem melindre, porque é dever do espírita estar pronto sempre e sempre aberto para as atitudes de modificação do seu caráter. O orgulho tem que ser veementemente rechaçado e enfrentado, pois é justamente o orgulho o maior adversário da nossa elevação. Egoísmo é sinônimo também de aflição. Precisa ser superado se quisermos deixar para trás toda essa série de aflições que nos incomodam tanto. Então é muito importante o exercício do autodescobrimento e o exercício da renovação espiritual, que são atitudes essenciais para o nosso crescimento. Vencer as aflições é o resultado direto do enfrentamento desses nossos defeitos. Nós não vamos vencer as aflições, nós não vamos nos livrar dos nossos problemas se nós não enfrentarmos os nossos problemas, pois eles são justamente o cerne dessas aflições. Precisamos deixar para trás, então, toda essa bagagem de imperfeições que nós temos, que viemos carregando ao longo da nossa existência, para nos livrarmos dessa problemática toda. E o roteiro para fazer isso, o roteiro que devemos seguir para nos livrar desses problemas todos, já nos foi passado pelo Mestre Jesus, que nos ensinou as duas máximas que, obedecidas, vão nos conduzir à felicidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Bom, se a gente conseguir cumprir esses dois mandamentos, essas duas assertivas, vamos estar dando cumprimento, então, a toda a lei de Deus na sua integralidade, pois esses dois mandamentos, eles contêm todos os outros demais mandamentos, e se a gente conseguir, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, cumprir com esses mandamentos, vamos cumprir, então, toda a lei de Deus e estaremos prontos para a felicidade plena. E é justamente a observância da lei divina que vai nos levar à felicidade, pois esse é o norte e o único objetivo dessas leis. Essas leis foram criadas apenas para isso, para que os homens sejam conduzidos à felicidade. Foram estabelecidas de tal sorte que, se dando cumprimento a elas, automaticamente o homem vai ser feliz. Os sofrimentos que a gente suporta são justamente, então, um lembrete de que estamos afastados do cumprimento dessas leis. Esses sofrimentos nos fazem sentir qual a diferença entre praticarmos o bem ou praticarmos o mal. Se nós estamos praticando o bem, nós não sofremos. Se nós estamos praticando o mal, nós sofremos. Então,
a gente pode cotejar a partir dessa situação e escolher qual o caminho que nós pretendemos seguir, se o caminho da felicidade sem sofrimento ou o caminho da infelicidade com muito sofrimento. Mas, muito embora resta aqui bem evidente de que a maior parte dos nossos sofrimentos são causados por nós mesmos nessa existência, alguns ainda vão nos questionar todas essas alegações que eu fiz acima, afirmando que algumas pessoas ou elas próprias são alcançadas por fatalidades que jamais poderiam evitar e que não tiveram nenhuma participação porque levaram a vida toda uma vida correta. Bem, nós como espíritas sabemos que essa não é a nossa primeira nem a nossa última existência. E se nessa vida nós suportamos algumas aflições cuja causa nós não conseguimos identificar dentre as atitudes que nós praticamos nessa mesma vida, ainda assim não podemos nos queixar da providência divina ou da sorte. Porque essas vicissitudes, elas são, que nós estamos respondendo agora, certamente elas foram causadas por nós num outro momento, numa outra existência. Estamos então certamente nessa vida resgatando algo do passado e dando cumprimento então à lei divina, à lei de causa e efeito, e por dedução lógica, mais uma vez, fomos nós que causamos a causa dessas aflições e que se nós não resgatamos nessa existência, nós vamos resgatar na próxima existência ou em outras, né? Então, pode ser ainda uma prova que eu voluntariamente me submeti para que eu trilhasse um caminho de evolução mais rápido. Então, nunca há espaço dentro dessa nossa reflexão para vitimismo. Então, as nossas aflições, elas são causadas por nós mesmos nessa vida ou foram causadas numa existência anterior. Então, eu não posso culpar ninguém além de mim das minhas vicissitudes que eu estou enfrentando. Eu tenho, na verdade, é que enfrentar essas dificuldades que a vida me impõe com altivez, modificando todas aquelas dificuldades que eu posso modificar através da modificação do meu caráter e me resignando diante das dificuldades que eu não posso modificar e que são também instrumentos para minha evolução através de um comportamento de resignação perante aquilo que eu não posso modificar. Aqui entra, então, a confiança que devemos ter no nosso Criador e na justiça divina, que nunca falha e sempre vem em tempo adequado. As causas anteriores de aflições, que são essas que referi, que tem a sua origem em vidas passadas, ela merece uma reflexão própria. Ela, inclusive, tem um item próprio aqui no Evangelho, é o item 6 desse mesmo capítulo, né? E certamente algum colega vai mais adiante trazer a sua reflexão sobre essas questões. O nosso tema de hoje são as causas atuais das aflições e como devemos encará-las, reconhecê-las, como devemos trabalhar para evitar sofrer as suas consequências. E mais uma vez, a gente tem que reiterar isso, se faz nítida a necessidade da reforma íntima, uma assertiva que a gente ouve diariamente, sempre nos debates evangélicos, e que constitui um dos pilares da doutrina espírita, né? Essa doutrina que nos ensina a responsabilidade individual perante os nossos atos e as suas consequências, doutrina que nos explica a necessidade do autoconhecimento, identificação dos nossos defeitos e do trabalho duro na modificação dos nossos caráteres. Mas é a doutrina ainda que nos embasa na construção desse homem novo que todos nós buscamos e que irá substituir o homem velho castigado pelas aflições que ele mesmo buscou para si próprio, como a gente viu antes. Doutrina que responde aos mais íntimos questionamentos acerca dos nossos objetivos, como espíritos em franca evolução. Evolução que pode tardar, mas que mais cedo ou mais tarde vai alcançar todos nós. E chegará então o dia
em que todas essas nossas aflições ficarão no passado, serão traduzidas apenas como memórias do nosso aprendizado rumo à elevação. Memórias essas que servirão como base da nossa renovação espiritual e alicerce desse novo homem que estamos construindo existência após existência. Saibamos então, acima de tudo, reconhecer as nossas aflições, identificar as suas causas e trabalhar na modificação necessária para a superação dessas dificuldades. Somente assim seremos mais felizes, mais próximos de Deus e estaremos então finalmente livres de todas essas aflições. Então, amigos, essa era a mensagem de hoje. Espero que tenhamos conseguido trazer um pouco de conhecimento acerca dessa passagem tão importante do Evangelho e que muito tem a nos ensinar para que a gente coloque esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia. Isso é o mais importante, nós entendermos a mensagem de Jesus, mas colocarmos ela em prática no nosso dia a dia, fazer valer nas nossas vidas todos esses ensinamentos que recebemos do Mestre. Muito obrigado. Vamos encerrar então com a prece. Aqueles que quiserem magnetizar a água, só colocarem, por favor, agora. Então vamos encerrar agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda nesse modo remoto, refletindo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, que sempre tem a palavra certa para o momento certo. Que possamos, de posse desses ensinamentos, introjetar em nossos comportamentos toda a sabedoria divina emanada pelo Mestre. Agradecemos a presença de todos que se fizeram presentes, agradecemos aos nossos amigos espirituais responsáveis por esse trabalho e pedimos assim então licença para encerrar a atividade dessa noite. Que assim seja, fiquem com Deus, boa noite.